Bom dia! Está começando mais uma aula de Ciências dos Sextos Anos com a professora Luciane. E nós vamos dar sequência ao tema Terra por dentro e por fora com os dois conteúdos. Nós falaremos hoje de Pangeia e de intemperismo. Vamos iniciar então com o tema Pangeia. O tema Pangeia foi descoberto e denominado pelo meteorologista alemão Alfred Wegener em 1915, na época aí da era paleozoica, de 200 a 540 milhões de anos, tá? E o que seria então esse termo Pangeia, que foi denominado por esse meteorologista? Seria então um super único continente que deu origem ao que nós temos hoje, aos continentes afastados, como nós temos nessa foto aqui superior à esquerda. Então, Pangeia é esse termo que abordava que todos os continentes aqui estavam unidos aqui entre si, formando esse único bloco gigantesco de rochas aqui chamado de Pangeia. Hoje nós temos então que esses continentes se afastaram, então possivelmente, denominando então que nós temos aqui das Américas, da África, Europa, Ásia, Oceania, Austrália e Antártida. Então esses continentes aí foram se afastando ao longo desses milhões de anos, até chegar aos continentes atuais que nós temos nesta figura. O que seria então o termo Pantalassa? Tá, o termo Pantalassa, então, se Pangeia, esse único supercontinente, ele era rodeado por um único superoceano, tá? Tanto aqui deste lado direito quanto do esquerdo, então esse oceano era denominado então de Pantalassa, que rodeava então a Pangeia. Como então nós poderíamos estar provando que esses continentes que hoje se encontram afastados, que eles eram unidos entre si aí, ou bastante próximos? Como nós podemos provar? Então nós temos três hipóteses para provar que existiu então essa Pangeia. A primeira parte seria que são encontrados então em seres vivos, em indivíduos de mesma espécie em diferentes continentes. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos então espécies fósseis encontrados aqui dos mesmos fósseis encontrados aqui na África. E nós sabemos aqui da América do Sul e a África estão completamente bastante longe umas das outras. Tá? Então, aqui, possivelmente, se elas fossem unidas, poderia uma mesma espécie habitar, então, esses dois continentes. E aí, da mesma forma, nós temos aqui fósseis encontrados na Antártida, aqui da Austrália, o mesmo encontrado na América do Sul, pela proximidade, então, dos continentes. A segunda forma de provar que existiu a Pangeia é esse encaixe perfeito que tem aqui, ó, dos continentes. Então, se nós unirmos esses continentes aqui de hoje, tá? Nós poderíamos ver que eles fazem como se fosse um quebra-cabeças aí de encaixe perfeito. E a terceira forma de nós estarmos provando foi ter encontrado, então, carvão aí na Antártida, ou seja, lá possivelmente existiu, então, seres vivos, fósseis aí habitando diversas florestas, ou seja, o clima era diferente há milhões de anos. Intemperismo. Intemperismo são as transformações e os desgastes tanto dos solos quanto das rochas, tá? Só que esse desgaste ele é feito de forma lenta e natural. Já a erosão não. A erosão já é uma forma um pouco mais acelerada e já tem a influência, podendo ter ou não a influência do homem, tá? No caso, um processo mais acelerado do intemperismo, nós podemos caracterizar a erosão. Quais seriam os fatores que podem causar, então, esse intemperismo? Nós chamamos de intempéricos naturais, causados, então, por exemplo, pela água, tanto do mar aqui, nós temos aqui água das chuvas, pelos ventos, tá? Por seres vivos também, ou ainda por fatores antropomórficos. O que seriam esses fatores antropomórficos causando o intemperismo? São os fatores causados pelo ser humano, pelo homem em si. Então, nós temos aqui a grande quantidade de mata sendo devastada aqui, nós temos aqui o solo sendo descoberto, queimadas, todos esses fatores realizados pelo homem vão causar um intemperismo e, se acelerado, podem sim provocar a erosão. Nós temos aqui três tipos de intemperismos: físico, químico e biológico. Vamos abordar então eles. O que seria o intemperismo físico? O intemperismo físico é a alteração somente da forma, ou seja, da estrutura do solo. Ou seja, esse solo ele pode ser fragmentado, quebrado, ser dividido em partes, tá? Formando os sedimentos que nós temos aí, formados de rochas, tá? E solo também.
sendo levados aí para outros locais, para pontos mais baixos, por exemplo, com o fator água. Então, que fatores podem causar esse intemperismo, essa transformação no solo e das rochas fisicamente? Temperatura, a umidade, aqui nós vamos colocar então a água, e os ventos. Então, eles podem estar deformando, então, tanto o solo quanto as rochas ao longo do tempo. O que seria o intemperismo químico? O intemperismo químico não é a alteração da forma, mas sim da composição química dessas rochas. Ou seja, vai estar alterando os minerais que compõem as rochas. O que poderia estar alterando, então, quimicamente essas rochas? Água ou gases, tá? Então, água ou gás pode acontecer com que as rochas fiquem oxidadas por haver água e haver também oxigênio. Então, vai estar alterando a composição química das rochas. Já o intemperismo biológico é a alteração tanto do solo quanto de rochas por seres vivos. E nós temos aqui a palavrinha, que o prefixo bio, que quer dizer vida. Então, são os seres vivos que vão alterar ao longo do tempo, tanto o solo quanto rochas. Nesta figura aqui, nós temos aqui as raízes das plantas, causando então fissuras ou alterações das rochas. Então, é um ser vivo a planta, então as suas raízes alterando. Bactérias também alterando no solo ou rochas, fazendo a decomposição. Ouriços encontrados em rochas, eles vão perfurando aqui as rochas para poder estar se fixando aqui nas rochas, então vão estar deformando. É um tipo de intemperismo biológico. Outro tipo de intemperismo biológico são as minhocas deformando o solo, além também de alterar a parte química, porque elas vão produzir humus, tá? Elas também estão provocando o intemperismo biológico, mudando até a forma do solo. Um físico, o intemperismo físico também estaria aqui, tá? Mas por serem seres vivos, biológico também. Além das pastagens inadequadas. Então, se nós colocarmos uma quantidade de gado, tá, muito maior do que o que esse solo permite, nós vamos ter uma degradação. Então, esse intemperismo pode sim se tornar uma erosão também, do que se tivesse com a quantidade de animais permitidos, tá, neste solo. Então, aqui nós temos algumas fotos de tipos de intemperismos. Intemperismos físicos, causando aí a fragmentação, as rachaduras nas rochas ou pelo vento. Nós temos aqui os intemperismos químicos, por água e gases, oxidando aqui as rochas, e intemperismos biológicos, causando aqui, no caso aqui, por plantas, tá? Por seres vivos em geral, aqui também por formigas ou cupins, também podem estar causando a deformação, tá? A transformação deste solo. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por hoje e até a nossa próxima aula.